Fala galera, Luiz Otávio com mais um tutorial de tecnologia aqui para você e hoje a gente vai falar sobre listas em Python. E ao decorrer das próximas aulas, provavelmente a gente vai falar bem mais também sobre as listas. Hoje a gente vai fazer uma breve introdução aqui sobre elas. Vocês já têm visto aí ao longo das aulas anteriores o que são variáveis, certo? Variáveis são uma forma de guardar valores na memória, certo? E eu posso colocar qualquer tipo de valor dentro de uma variável, certo? Então a gente já viu uma certa introdução aos tipos anteriores, que seriam os valores booleanos, né? Que seria true ou false, os valores inteiros, que seriam números inteiros, os valores de ponto flutuante, que seriam números com pontos, ponto pode ser negativo ou positivo também, e a gente já viu também as strings, né? No caso, que seriam texto dentro de aspas simples ou aspas duplas, certo? Esses são alguns tipos básicos que você viu em aulas anteriores. A lista é um novo tipo de dado que a gente pode utilizar aqui em Python, certo? E a diferença da lista com a variável é que na variável ela só tem um valor, ou seja, texto igual a valor, certo? Uma lista, ela pode conter vários valores dentro de colchetes aqui no caso. Por exemplo, eu posso ter uma lista que comece de 1, e aí eu separo os valores por vírgula dentro dos colchetes. Então, 1, 2, 3, 4. Você está vendo aqui que essa lista contém 4 valores, certo? 1, 2, 3, 4. Então, ela é como se fosse uma variável, porém, ela tem vários valores dentro dela. E ela suporta vários tipos também. Por exemplo, aqui dentro eu posso colocar uma string, se eu quiser. Posso colocar um valor booleano, dessa maneira aqui. Posso colocar números de ponto flutuante, dessa maneira aqui. E qualquer outra coisa. Posso colocar classes, que a gente vai aprender, funções e qualquer coisa desse tipo eu posso colocar dentro da minha lista aqui no caso. Conforme eu te expliquei, para eu criar uma lista em Python, eu utilizo o nome da variável que eu quero criar, por exemplo, lista aqui no caso. Abro e fecho os colchetes aqui, e aí aqui dentro eu coloco os valores, certo? Suponhamos que eu coloque aqui, neste momento, Luiz Otávio. Para eu acessar esse valor aqui, Luiz Otávio, dentro da lista, eu tenho índices, certo? Eu vou fazer melhor para você, eu vou fazer diferente, eu vou colocar A, B e C. Sendo que essa lista aqui contém 3 valores, certo? A, B, C. Vamos colocar mais um pouco de valores aqui nela. D, E, certo? Então, essa lista tem A, B, C, D, E, neste momento aqui, certo? Suponhamos que eu queira acessar o valor A aqui dessa lista por algum motivo. Esse valor A aqui dentro dessa lista pode ser acessado utilizando os índices dessa lista aqui. Então, essa lista aqui, ó, começa do índice 0, aqui o B tem o índice 1, o C tem o índice 2, o D tem o índice 3, e assim por diante, certo? O E tendo o índice 5. E assim como nas strings, que a gente viu nas aulas anteriores, eles também possuem valores negativos. Vou colocar só um menos aqui, para você entender. Todos esses valores são negativos, certo? Então, eu vou começar de trás para frente aqui, que fica mais fácil para mim. O E seria o menos 1, né, no caso. O D aqui, no caso, menos 2. O C seria o menos 3. O B seria o menos 4. E o A seria o menos 5. Assim como a gente viu na parte de strings, né? Quando a gente falou lá das strings, que as strings têm os seus índices, certo? Porém, a diferença das strings, eu vou te mostrar isso aqui, ó. Se eu tiver uma string aqui, no caso, com esses mesmos valores, A, B, C, D e E, para eu acessar um índice dessa string aqui, eu faço simplesmente print string. E aí o índice que eu quero, suponhamos que eu queira acessar a letra B, é o índice 1, porque o A é 0, o B é 1, o C é 2 e assim por diante, certo? Se eu quiser acessar o A aqui, certo? Dessa string aqui, desculpa, eu cliquei no botão errado, vou clicar no run
E aí a gente vê aqui que a gente tem o valor B na tela. E similar às strings aqui, as listas também têm seus índices. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, a lista e acessar o índice 1 aqui da lista, eu estou acessando o valor B. Se eu executar isso aqui nesse momento, eu vou ver B da mesma maneira, certo? Porém, uma diferença disso daqui é o seguinte. Aqui, ó, dentro do índice B da lista, eu posso colocar um valor gigantesco aqui, por exemplo, bacana, certo? O índice 1 aqui agora tem o valor bacana. Então, se eu pegar aqui o índice 1 da lista, você vai ver o valor bacana na tela, certo? É uma string esse valor aqui e está dentro do índice 1 da lista. A diferença é que se eu pegar aqui agora e vir aqui e digitar bacana dentro da string e acessar o índice 1 da string, eu vou continuar tendo só a letra B. Porque agora a gente tem aqui o índice 1 0 para o A, 1 para o B, 2 para o A aqui de novo, 3 para o C. A gente modificou aqui, simplesmente modificou os índices. Ou seja, uma string só suporta uma variável, aliás, normal, só suporta um único valor. E uma lista suporta vários valores e esses valores podem ser de vários tipos diferentes. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui no final dessa lista aqui o valor 10.5, eu posso acessar aquele 10.5 ali pelo índice -1. Desculpa, lista, certo? Eu posso acessar aquele valor que eu criei ali pelo índice -1, certo? Então, se eu executar isso daqui agora, é o último item da minha lista que será exibido aqui na tela, certo? Então, até aqui tudo bem. Para a gente criar as listas, a gente utiliza os colchetes aqui e a gente separa os valores aqui dentro por vírgula. E aí, os valores em si são criados da maneira que a gente cria variáveis. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou criando strings, né? Então, eu estou colocando as strings dentro de aspas como eu faria com variáveis. Eu posso utilizar também aspas duplas normal, igual eu faria com uma variável normal. Se eu quiser ver essa lista inteira, eu posso simplesmente dar um print na lista inteira sem colocar o índice que eu quero ver. E aí eu vou ver todos os índices aqui na tela, certo? Se eu te mostrar isso daqui, eu estou vendo simplesmente o valor da minha lista, que esse A aqui é o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se por algum motivo eu quiser modificar o valor de algum desses índices ali, suponhamos que eu quero modificar, vou voltar isso aqui para B, para ficar na ordem aqui certinha, e esse aqui é o índice 6. E aqui já mudou tudo, né? Então, no caso, não faz sentido a gente ter. Então, mas aqui eu tenho o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se eu quero, por exemplo, modificar o valor desse, eu vou dar um print no índice 6, você vai ver que esse índice 6 é o valor 10.5. Se eu executar isso daqui na tela agora, eu vou ver... Desculpa. Eu pulei o 4 aqui no caso, então não são 6 aqui, ó. Aqui tá errado, ó. Deixa eu voltar isso aqui, peço desculpa por isso, eu pulei o 4, vamos colocar 4 e 5 aqui. Então aqui não tem o índice 6 ali no caso, né? Então vou voltar aqui para 5. Então esse valor aqui, se eu exibir isso daqui na tela, eu vou ver 10.5 aqui na tela. Então vamos executar isso daqui. Você está vendo 10.5 na tela, certo? Se eu quero modificar esse valor, o 10.5 aqui, por exemplo, para qualquer outra coisa que eu quiser, eu posso falar lista, escolho o índice que eu quero, no caso 5, igual a qualquer outra coisa. No caso, eu estou mudando para uma string. Então, agora, nesse print aqui, esse índice aqui já não tem mais o valor 10.5, mas agora ele tem esse valor aqui que a gente criou aqui, certo? Então, se eu executar isso daqui, você vai ver qualquer outra coisa na tela, mas não o 10.5 mais. As listas, assim como as strings, também suportam o fatiamento, né? No caso que eu te mostrei, que a gente começa do 0, vai até aonde a gente quiser e a gente utiliza um passo, né? Um pulo de quantos em quantos caracteres a gente vai exibir dessa lista. Por exemplo, vamos voltar aqui e vamos fazer o seguinte. Se eu quero dar um print, eu quero mostrar esses três primeiros índices aqui da minha lista,
eu simplesmente falo print lista 0, 2 pontos, 3, certo? E aí eu executo isso daqui. E aí a gente vê A, B, C na tela, tá vendo aqui? A, B, C na tela. Você pode estar se perguntando aí que era para ser exibido até o índice 3, no caso aqui, né? Porém, esse número aqui não é incluído, né? No caso, o número que para aqui, que a gente manda ele parar, que é o 3, ele não é incluído, esse índice aqui. Então, ele vem do 0, 1, 2 e acabou, certo? Porque se a gente contar o 0, na verdade são 3 valores, né? 1, 2, 3 valores. Então, daqui vai do índice 0 até o índice 2 aqui para exibir na tela. Se eu quiser, por exemplo, que ele exiba, suponhamos, do índice 1 aqui até esse índice 3. Então, eu tenho que falar que eu quero que exiba do 1 ao 4. E aí você vai ver B, C e D aqui na tela. Vamos executar isso daqui. B, C e D na tela, certo? Similar, bem similar ao que a gente falou no fatiamento de strings, a gente pode fazer também assim, print, e aí eu posso vir aqui e falar lista, escolha, coloca aqui, abre e fecha os colchetes aqui, e aí eu omito o primeiro valor, que aí eu quero que ele comece do começo, né? No caso, sempre 0 aqui, e aí eu posso vir e colocar 2 pontos, 3 na tela, e aí ele vai vir do 0, 1, 2, e aí parou, o 3 não é incluído, certo? Então, se a gente vir aqui, a gente vai ver a ABC na tela. Se a gente quiser, por exemplo, pegar, vamos supor, desse índice 2 até o final da lista, a gente pode vir aqui e falar 2 até o final, certo? E aí a gente executa aqui, ele começa do índice 2 ali, no caso aqui, C, D e E, e vai até o final da lista, que no caso terminou ali em 10.5. Se eu quero, de alguma maneira, achar o último número da minha lista, eu utilizo o índice -1, que é o último número da minha lista. Vamos executar, 10.5. Se eu quiser o primeiro item da lista, eu utilizo o índice 0, né, que é o A. E se eu quiser que ele, por exemplo, pegue o A, pule o B, pegue o C, pule o D, pule de 2 em 2, por exemplo, eu posso simplesmente falar 2 pontos, que é o começo eu estou omitindo, então é 0. O fim eu estou emitindo, então é até o tamanho da lista que ela tiver. E aqui eu falar que eu quero que ele pule o step, que no caso pule de 2 em 2. Então é começo, fim, e aqui o salto, né? De quantos em quantos objetos aqui ele vai pegar. Então vamos executar isso aqui, você vai ver que ele vai pular alguns aqui, ó. Então aqui, ó, você vê que o B foi pulado, ó, tem A, o B foi pulado, tem C, o D foi pulado e tem E. E aí o último aqui também foi pulado. Eu também posso utilizar dessa maneira aqui e falar assim, -1, certo? No passo aqui, tipo, eu não estou falando o começo, não estou falando o fim, e no passo eu estou falando -1. Desse caso aqui, eu estou invertendo a minha lista. Ele vai começar daqui, vai mostrar o E, ela vai ser mostrada de forma invertida. De trás para frente, no caso, certo? Então aqui você vê que tem o 10, tem o E, D, C, B, A. Certo? Então, se eu quiser uma maneira simples de inverter uma lista ou uma string também, eu posso utilizar esse -1 aqui no passo, sem falar o início e sem falar o fim aqui no caso. Eu separei também aqui algumas funçõezinhas para a gente falar sobre como inserir valores na lista, por exemplo, inserir no final, ou inserir no começo, ou em qualquer um dos índices aqui. A gente pode remover o último elemento da lista, a gente pode deletar um elemento ou uma fatia de elementos da lista, a gente pode limpar a nossa lista, a gente pode juntar duas listas. Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou vir aqui, vou criar a lista 1, né, no caso, vou colocar tudo junto aqui para ficar mais fácil de digitar. Vou colocar L1 só, lista 1 igual a... E aí eu abro e fecho colchetes, vou colocar os valores aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, vou pôr só até o 3 aqui. E L2, a lista 2, eu vou colocar os valores 4, 5 e 6, certo? Então, aqui são duas listas separadas. Se eu imprimir aqui print L1 e print L2, você vai ver que eu tenho duas listas separadas aqui. Então, vamos executar isso daqui. Então, aqui, ó, eu tenho
a lista 1 e a lista 2, certo? Nada demais aqui, conforme eu te falei, essa lista aqui está contendo números inteiros, mas ela poderia conter qualquer outra coisa também. Letras, strings, valores booleanos, tanto faz, qualquer coisa aqui dentro, certo? Se eu quiser, por exemplo, criar uma terceira lista, aqui, L3 igual a L1 mais L2. Nesse caso, eu estou utilizando o operador de mais para concatenar essas duas listas aqui. No caso, essa terceira lista aqui vai ser formada dos valores da primeira e da segunda lista. Então, agora eu vou ter uma terceira lista com valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, vamos novamente imprimir print L1, print L2, e aí a junção das duas listas, print L3, certo? Eu vou separar isso aqui para ficar mais fácil de ver. Então, a L3 é a junção com o sinalzinho de mais das duas listas anteriores. Então, aqui a gente tem a lista 1, 1, 2, 3, a lista 2, 4, 5, 6 e a lista 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Até aqui também muito simples. Eu também posso utilizar essa funçãozinha extend aqui, certo? Porém, essa funçãozinha aqui eu teria que fazer da seguinte maneira: pegar uma lista que já existe, por exemplo, L1, vou apagar essa L3 aqui, e aí eu falaria que a L1.extend, ela estende a L2, certo? Então você vai ver que agora a L1 vai conter o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a L2 continua tendo o seu valor normal, 4, 5, 6, certo? Então, se a gente executar isso daqui, você vê que a L1 estendeu a L2, certo? A L1 pegou, adicionou nela mesmo os valores da L2 aqui. Eu também posso adicionar só um valor, se eu quiser, por exemplo, L1 extend A. E aí você vai ver um A no final da L1 aqui, certo? Vou executar isso daqui. Você vê que agora a L1 aqui tem mais um A que eu adicionei aqui utilizando essa funçãozinha extend. Porém, normalmente, quando a gente quer adicionar valores numa lista, a gente utiliza o append, né? No caso, vou deixar os prints ali embaixo e suponhamos que eu queira adicionar na L2 o valor B. Então, L2.append valor B, certo? E aí, se a gente executar isso daqui, você vai ver que agora a L2 tem o valor B, certo? A funçãozinha append, ela insere um novo valor no final da nossa lista. Então, ela sempre vai chegar no último caractere que já existe na lista e adicionar mais um. Então, por exemplo, se essa lista aqui tem 0, 1, 2 índices, agora ela tem 3 índices e eu posso acessar esse índice por aqui. Por exemplo, print L2, e aí coloca entre colchetes o índice 3, né, no caso. E aí, a gente executando, a gente tem esse valor B aqui, tá vendo aqui na tela? O B. Então, a funçãozinha append, ela insere um valor no final da lista. A gente também pode inserir na onde a gente quiser na lista, utilizando a funçãozinha insert. Também, por exemplo, eu posso falar que eu quero que ele seja o primeiro item da lista, certo? Então, eu falo L2, no caso, estou incluindo um valor no L2, ponto insert, e aí eu tenho que falar em qual índice que eu quero inserir, por exemplo, o 0 aqui no caso, e aí eu falo que eu quero o valor B, ou banana, no caso, o valor que eu quiser. Então, eu estou inserindo banana no índice 0, então ele vai chegar a todos esses valores, vai mudar o índice de todos esses valores para frente, certo? No caso, o 4, que era 0, vai passar a ser 1. O 5, que era 1, vai passar... E assim por diante, certo? Ele vai chegar aqui para o lado e vai incluir o meu banana aqui. Se a gente executar isso daqui, você vai ver que agora a banana está no índice 0. E aí, se a gente acessar esse índice aqui, print... Deixa eu dar um comentário aqui, porque tá ficando confuso, né? Vou comentar essas duas linhas aqui. E aí a gente só vai ver agora o L2 índice 0. E aí você vai ver banana na tela. Então, se eu executar isso daqui, banana, certo? A outra coisa que eu te falei também é que a gente pode
deletar um elemento do final da lista, certo? Suponha o seguinte, eu tenho aqui essa L2, eu vou apagar essa L1 aqui. Vamos vir aqui e apagar isso aqui para ficar limpinha a tela aqui. Eu tenho aqui essa lista, certo? 4, 5, 6, e eu estou inserindo no índice 0 dela a palavra banana. E eu quero que o 6 seja removido o último valor da lista. Pode ser ele qualquer um. No caso aqui é 6. Eu falo L2.pop, certo? Pop. Eu vou dar um print aqui no começo da lista. Print L2 para a gente ver como é que... Aliás, tem que ser aqui, né? Eu vou dar um print na lista quando ela foi criada, certo? Com esses valores 4, 5 e 6. Eu vou dar um print na lista depois que a gente adicionou a banana nela. Então, vou dar um print L2 de novo. E depois que a gente deu pop no último item da nossa lista. Então, print L2. Você vai ver que na primeira ela vai estar assim, do jeito que a gente criou ela. Na segunda, ela vai estar com a banana no índice 0. E na terceira vez, ela vai estar sem o valor 6, sem o último elemento, certo? Então, vamos executar isso daqui. Então, a gente tem, conforme eu te falei, 4, 5, 6, quando a gente criou ela. Depois, a gente adicionou a banana no índice 0, 4, 5, 6. Depois, a gente removeu o último elemento da nossa lista, certo? Deixa eu alterar essa lista um pouco aqui. Vamos voltar ela para um valor maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou te mostrar depois um jeito que você faz isso aqui, ó, de maneira facinha, rapidinho, sem ter que digitar tanta coisa assim. Vou dar um print aqui na minha lista, você vai ver que ela tem os valores de 1 a 9, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, suponhamos que eu queira excluir os elementos, vamos lembrar aqui, só para você ver os índices. Na verdade, os índices aqui tá menos 1, né, no caso. Tá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, esses são os índices, não confunda com os valores aqui. O valor é diferente de índice, certo? O índice a gente utiliza para acessar o valor que a gente quer. Então, beleza, tá vendo aqui que essa lista aqui, tem esses valores aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suponhamos que eu queira excluir 3, 4, 5 aqui, que no caso são os índices 2, 3 e 4. Então, eu falaria o seguinte aqui na minha lista, del L2, e aí eu coloco a fatia que eu quero excluir. No caso, eu falei 3 a 4, né, no caso, então vamos colocar do índice 3 a 5, certo? E agora, se a gente dá um print, não vamos ter os valores... eu falei 3 ou 2? Eu já não lembro o que eu falei. Mas vamos supor, nesse caso aqui, ele está excluindo os valores 4, 5 e 6. Memória curta. Nesse caso aqui, ele vai estar excluindo os valores, aliás, 4 e 5 só, porque o último não é incluído, certo? Então, se a gente executar isso aqui, a gente vai ver 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, se eu não me engano. É isso mesmo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, certo? Então, a gente está fatiando ali, removendo um trecho da lista por fatiamento. Se eu quiser excluir só um elemento, suponhamos que eu incluo ali L2.insert, de novo, a banana, no índice 0, banana, e eu vou dar um print aqui nela de novo, print L2. Aqui eu vou remover esse del, vou mudar esse del, na verdade. Del, vou excluir o índice... Vamos excluir o índice banana, certo? Vamos excluir o índice 0 dessa lista. Então, você vai ver que aqui eu criei a lista. Vamos dar um print aqui também. Aqui eu criei a lista e ela vai ser exibida desse jeito. Aqui eu inseri a banana novamente no índice 0. Aqui eu mostrei ela de novo e agora ela vai ter a banana no índice 0 e todos esses outros mais para frente com os índices modificados. E aqui eu deletei o índice 0 e dei um print e ela voltou a ser o que ela era antes. Então vamos executar isso daqui. Então você vê que na primeira vez ela foi exibida normal, como ela foi criada. Na segunda vez foi inserida a banana no índice 0 e aí eu deletei a banana com del
no final ela voltou a ser o que ela era antes, certo? A gente também pode, deixa eu apagar isso daqui, deixar só o print ali. A gente também pode pegar o valor máximo da nossa lista. Por exemplo, nesse caso aqui tá fácil porque são só números. Então vamos lá, se eu quero pegar print, o máximo, qual que é o maior valor dessa lista? Então max L2, certo? E qual que é o menor dessa lista? Print max, aliás, min, desculpa, L2. E aí, se a gente executar, essa primeira vai dar 9, que é o maior valor da lista, e essa min vai dar 1, que é o menor valor da minha lista. Vamos executar isso daqui. E aí, como eu te falei, 9 e 1. Você viu que quando eu fiz isso daqui, ó, quando eu criei essa lista aqui, eu tive que digitar de 0 a 9 aqui, de 1 a 9, aliás. Eu poderia fazer isso de uma maneira muito mais simples aqui no caso, né? Eu poderia utilizar a função range, porém, a função range não me retorna uma lista. A função range retorna um objeto range, quer ver? Se eu criar aqui range, eu poderia fazer isso, certo? De 1 a 9. Aliás, a 10, né? Para terminar no 9. Então, de 1 a 10, se eu der um print na L2, olha o que ocorre aqui. Um range de 1 a 10, certo? Nada aqui, nada demais, certo? Porém, o Python tem uma função chamada list, uma função built-in, que converte um objeto iterável em uma lista. Conforme eu te falei, objetos iteráveis são aqueles que a gente pode iterar sobre cada elemento dele. Por exemplo, utilizar um laço while, um laço for para acessar cada elemento daquele objeto. Então, esse objeto range, ele é iterável, porque a gente utiliza o for para iterar a cada elemento dele. Então, eu posso simplesmente criar uma função list aqui, nessa funçãozinha range aqui, e agora você vai ver que essa função range me retornou aqui uma lista com todos os números que seriam possíveis nela aqui. Ó. Então, a gente tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? E aí eu posso utilizar tudo que eu utilizaria normalmente com a função range. Por exemplo, se eu quero pegar de 0 a 100 os múltiplos de 8, eu posso ir lá 0, 100 e ir pulando de 8 em 8, certo? E aí eu mostro aqui na tela 0, 8, 16, 24, 32 e assim por diante. A lista em si também é um iterável, certo? Então, quando eu te falei que uma string era iterável, a lista também é iterável, a função range também é iterável. Isso quer dizer que... Eu apaguei a lista aqui sem querer. Isso quer dizer que a gente pode utilizar o last for sei lá, qualquer variável que a gente quiser criar, por exemplo, valor for valor em L2, que no caso é a minha lista, print valor, certo? E eu posso fazer o que eu quiser com esse valor aqui. Então, se eu executar isso daqui, eu vou ver cada elemento dessa lista que a gente gerou aqui. Ó. Se eu executar isso daqui agora, a gente está iterando sobre aquela lista ali. Então, vamos fechar isso aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar isso aqui, porque isso aqui não é visualmente atraente para você. É mais fácil você ver cada elemento da lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para você entender melhor o que está ocorrendo aqui. Se eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e eu iterar sobre eles, eu tenho cada um, em cada interação do laço aqui for, a gente tem um elemento sendo exibido aqui na tela, porque eu estou exibindo dentro do laço for, certo? Eu posso simplesmente somar os valores se eu quiser. Por exemplo, eu crio uma variável soma aqui com o valor 0, certo? Vou tirar esse print daqui. A cada iteração do laço for aqui, no caso, eu vou simplesmente colocar soma é igual a soma mais o valor, que no caso aqui é cada um dos valores da minha lista aqui. Então, eu teria o total da soma de todos esses valores dessa lista aqui. Por exemplo, se eu der um print aqui embaixo na soma, você vai ver que é a soma de todos os valores aqui. Ó. Então, vamos executar isso daqui. 45, certo? Conforme eu te disse, eu vou utilizar o last for para te mostrar um negócio interessante aqui. Ó. Você já aprendeu os seguintes tipos antes disso daqui. Você aprendeu que isso é uma string, certo? Que isso é um valor booleano.
que isso daqui é um numeral inteiro e que isso, vou pôr menos para ficar diferente, menos 20,5 é um número de ponto flutuante, certo? Se eu quero checar qual é o tipo de cada um desses elementos da minha lista, eu posso simplesmente falar for elemento, vou colocar elen em L2, print, vou colocar minha funçãozinha fstrings, vou colocar o tipo de, vou colocar o valor dela aqui, elem é, e aí aqui a gente abre, type, a gente já falou dessa funçãozinha type, certo? Type elem. Então aqui o tipo do elemento que está sendo checado aqui na hora do laço eu estou checando o tipo dele, simplesmente, certo? Então aqui vai exibir o tipo e o valor do elemento. Aliás, vou tirar isso aqui para não exibir o valor. E aqui eu vou colocar no final e seu valor e aí sim eu coloco elem. Então você vai ver que o tipo do elem, que é a variável que a gente está checando, a cada elemento desses daqui, o tipo do elem e aí eu utilizo a funçãozinha type para a gente checar o tipo de cada um deles aqui, e o seu valor e aí eu pego o valor do elemento aqui. Então vamos executar isso daqui para você ver na tela. Então, ó, o tipo de elem é class str, class a gente ainda vai aprender, mas str você sabe que é string. Então, o tipo de elem é string e seu valor é string. O tipo de elem no segundo aqui elemento, está vendo que é esse aqui, no caso true, é bool e seu valor é true. O tipo de elem é int, no caso aqui é esse valor aqui, e seu valor é 10. E o tipo de elem é float e seu valor é 20 menos 5. Com as listas, a gente pode fazer um negócio interessante, ó. Olha só aqui que eu posso fazer aqui, ó. Suponhamos que eu queira criar uma palavra aqui secreta. Palavra secreta, um joguinho de adivinhação. Suponhamos que eu tenha uma palavra secreta aqui, escrito secreto, e aí aqui eu seto uma palavra qualquer. Por exemplo, sei lá, perfume. Eu tenho essa palavra aqui. E aí eu quero criar um jogo para que as pessoas descubram qual é a minha palavra secreta aqui, que no caso é perfume. Então eu vou criar um laço while, que a gente já viu muito, true, certo? While true, um laço infinito aqui. E aqui dentro desse laço while, eu vou criar uma letra. Porque será o que a pessoa digitar ali na funçãozinha input ali. Então digite uma letra. Certo? Vou dar um espaço aqui. Aqui, ó, eu quero que seja o seguinte, esse joguinho aqui, ó. Que a cada rodada do laço aqui, a pessoa digite uma letra para tentar adivinhar a palavra completa aqui, certo? Então, por exemplo, se a pessoa digitou F, eu vou falar para a pessoa, certo, eu tenho F na minha palavra secreta e mostro na onde da minha palavra secreta eu tenho F, certo? E assim por diante. Tipo um jogo de forca, por exemplo, certo? Então, se a gente for executar isso daqui, eu tenho que checar uma coisa aqui. Eu preciso checar o tamanho a quantidade de caracteres que foi digitada aqui pelo usuário, certo? Para isso a gente tem a função lem, que a gente já falou em aulas anteriores, que conta quantos caracteres tem nessa string, certo? Então aqui, por exemplo, se o usuário digitou mais de um caractere, eu posso checar se lem for maior que 1. Então, para eu falar isso, se lem for maior que 1, eu preciso de if. If lem maior que 1, eu imprimo alguma coisa na tela, falo, isso não vale, vírgula, digite apenas uma letra. E aí você lembra o que acontece quando a gente quer sair do laço? A gente quer pular para aliás, não sair do laço, a gente quer pular para a próxima execução do laço, mas não sair desse laço e nem executar nada que está aqui para baixo. Então utiliza a palavra continue. Então só para você entender, eu vou executar isso aqui do jeito que está, só para você entender até onde a gente foi aqui. Se eu executar isso daqui agora, vai aparecer na tela, digite uma letra. Eu vou digitar uma letra, ele vai executar e vai voltar a me pedindo outra letra, porque eu não fiz nada com essa letra. Porém, se eu digitar duas letras, por exemplo, vou digitar KK,
e der um Enter, agora ele me fala, ah, isso não vale, digite apenas uma letra, e aí ele cai nessa funçãozinha continue e vai para a próxima execução do laço. Então ele não vai vir aqui, por exemplo. Ele não vai saber o que tem aqui depois desse código. Então, beleza, depois que eu chequei isso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu preciso gravar em algum lugar todas as letras que o usuário digitou, certo? As letras certas que o usuário digitou, não as erradas, certo? Então eu vou criar uma outra variável aqui, chamada digitadas, igual a uma lista vazia. Então, para eu criar uma lista vazia, eu utilizo esses dois colchetes vazios aqui, certo? Para eu salvar cada letra que o usuário digitou nessa variável, nessa lista aqui, digitadas, eu simplesmente falo digitadas, a gente acabou de aprender isso, então digitadas, ponto append, e aí letra, certo? Então aqui, ó, deixa eu te mostrar isso daqui de novo, print digitadas, certo? Vou executar isso aqui do jeito que está. Então, o que vai acontecer aqui? A cada execução aqui do meu laço, ó, por exemplo, vou digitar L, você vê que na minha variável digitadas já tem a letra L, eu vou digitar K, vai aparecer um K agora, tá vendo que foi incrementado, tem um L, agora tem um K na minha lista, vou colocar um O, agora tem um L, K, O, e assim por diante, certo? O que eu colocar aqui vai ser incrementado nessa lista aqui, certo? Então, aqui a gente precisa fazer o seguinte, vamos checar um negócio aqui, ó, rapidão, a gente vai fazer isso daqui, ó, if letra em secreto, se a letra que o usuário digitou fizer parte da minha string aqui que a gente criou, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai imprimir print, que legal, qualquer coisa, por exemplo, uhul, a letra, deixa eu colocar um f-strings que eu quero mostrar a letra aqui dentro, a letra, vou pôr entre aspas, a letra, que é a letra que o usuário digitou, existe na palavra secreta. E aí aqui embaixo eu vou dar um else, se for o contrário disso, no caso a letra que o usuário digitou não existe na palavra perfume, eu simplesmente dou um print, vou também utilizar f-strings, vou colocar um a letra, e aí eu coloco aqui letra, não, eu vou pôr maior, né, para ficar mais fácil de ver, não existe na palavra secreta, certo? Só que aqui eu não estou utilizando isso aqui simplesmente para mostrar isso para o usuário na tela, certo? Também para eu mostrar para o usuário na tela, mas a parte mais importante disso daqui é eu não permitir que a letra que foi digitada de maneira incorreta, a letra que não existe aqui na palavra perfume, não fique aqui nas minhas letras digitadas. Então eu dou simplesmente digitadas.pop. O último elemento que foi adicionado aqui será removido da minha lista, certo? Simples assim, nada demais aqui, certo? Então vamos ver como é que a gente está aqui. Aqui embaixo eu vou dar um print na minha digitadas. Então vamos executar isso daqui de novo. Então digite uma letra, vou colocar P. Uhul, a letra P existe na palavra secreta. Você vê que ela existe aqui e está aqui. Então eu sei que a palavra é perfume, vou colocar um U. Uhul, a letra U existe na palavra secreta. Você vê que ela está aqui na minha digitadas aqui, que a gente criou aqui essa lista para saber as letras corretas que foram digitadas pelo usuário. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, K, a letra K não existe na palavra secreta. E aí ela não está aqui, tá vendo? Não foi incrementada, quer dizer, ela foi adicionada, porém ela foi removida aqui. Então ela não está. Por exemplo, se eu digitar um Q, por exemplo, a mesma coisa, ela não é adicionada. Então, até aqui funcionando perfeitamente, certo? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar um last for dentro do while mesmo, for letra secreta em secreto, e aqui eu exibo a palavra secreto.
Aliás, não a palavra secreta, a letra secreta. Para você ver, aqui eu estou simplesmente iterando sobre a minha string aqui. Por quê? Porque aqui dentro eu vou checar o seguinte: if a letra secreta se a minha letra secreta, a letra secreta no caso da palavra secreta, certo? Se a letra secreta está na minha lista de digitadas, eu faço, aliás, eu vou ter que criar uma outra variável aqui, secreto temporário, certo? Igual a nada. E daí você vai ver por que que eu vou utilizar essa variável. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, secreto temporário mais igual a letra aliás, letra secreta não, a letra no caso aqui. Então, secreto temporário mais igual a letra que o usuário digitou, certo? Então, beleza aqui. E aqui, se a letra secreta não estiver, a letra secreta, no caso do perfume, não estiver nas minhas digitadas aqui, eu vou dar um else secreto temporário mais igual a um asterisco. E aqui eu vou dar um print na minha secreto temporário para a gente ver o que, que a gente fez até aqui, se está tudo certo. Então, vamos executar isso daqui. Digite uma letra, P, certo? Legal, ó, isso aqui que eu queria. Então, aqui eu digitei a letra, ele checou se a letra está na palavra secreta, ela está, no caso P, então aqui ele falou, yuhu, a letra P está na palavra secreta. E aí aqui, ó, ele criou a variável secreta e ele preencheu na onde a letra P está na minha palavra secreta, certo? Se eu utilizar aqui um F, aí já está errado ali, ó. Tem coisa errada ali, ó. Então vamos tentar descobrir na onde está errado. A letra F existe na palavra, porém aqui ele colocou no lugar errado, entendeu? Tinha que estar o P e o F aqui. Vamos ver o que a gente fez aqui de errado. Então vamos lá, secreto temporário, for letra secreta em... legal. Vamos ver isso aqui, ó. If letra secreta igual a letra. Vamos ver se é aqui que a gente errou. Então aqui, ó, ele vai checar se a letra digitada é igual não, não vai ser isso também. Tava certo aqui, cara. Eu posso voltar isso aqui, ó, do jeito que tava. O erro vai estar aqui, ó. Na verdade, aqui não é a letra que eu digitei, é a letra secreta, que no caso aqui é essa letra aqui que tem que ser exibida. Aqui eu estou simplesmente ocultando ela com um asterisco se ela não estiver correta e se ela não estiver nas digitadas corretas, certo? Então, se a gente executar isso aqui agora, vou digitar um P, certo? A letra existe, vou digitar um F e aí você viu aqui, ó. Agora sim, agora está aparecendo P no lugar de P e F no lugar de F, certo? E assim, a cada tentativa do usuário, ele vai preenchendo os valores aqui, tipo como se fosse um joguinho de forca, certo? Então, ou um jogo de adivinhação, uma mistura dos dois. Se eu pôr um E aqui, você vê que ele preencheu, ó, perfume, e o resto que ele não acertou está aqui com asterisco. Vou colocar um U, então agora deu errado, eu digitei perfume aqui. Você não fala nada, né? Digitei perfume errado. Mas beleza, vamos continuar. Suponha que esse U aqui não seja U, mas seja E. Então eu vou colocar um R e um M no final. E aí você vê que o cara já ganhou, mas continua tendo que executar aqui, certo? A gente vai corrigir isso aqui. Aqui é o seguinte, em algum momento, quando o usuário ganhar, essa secreto temporário vai ter a palavra certinha que a gente criou, certo? Vai ter a palavra perfume aqui. Então aqui ó, a gente pode dar um print aqui. If secreto temporário igual a secreto, só secreto, print. Que legal. Você, vou pôr em maiúsculo, você ganhou. E aí os 3 pontinhos e acabou o jogo. Break o laço, certo? Termina o laço. Else, print. Eu vou dar um f-strings aqui. A palavra secreta está assim.
Dá 2 pontos, vou abrir as chaves e vou mostrar a minha palavra secreto temporário. Aqui, ó, para ficar mais legal, eu posso colocar que legal, você ganhou. Vou também utilizar f-strings aqui e vou colocar a palavra, né, para a pessoa saber qual que era a palavra. Que legal, você ganhou. A palavra era secreto temporário. Está vendo que eu estou utilizando aqui, eu estou bolando isso aqui com tudo que a gente já viu nas aulas anteriores. Não tem nada a mais do que você já aprendeu, certo? Eu estou te mostrando isso aqui para você entender como a gente encaixa tudo que você aprendeu nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Vamos executar isso daqui de novo. Parar isso daqui e executar de novo. Então, digite uma letra P. Uhul, a letra P existe. Se eu digitar, por exemplo, K, a letra K não existe, a palavra secreta está assim. P, só o P, né? E, no caso. Então, aqui a letra E existe no segundo aqui, elemento e no último. F existe também. R existe. Se eu digitar sei lá, um Q, que não existe, a minha palavra continua do mesmo jeito. Então, perfume, faltou o U. E aí, que legal, você ganhou, a palavra era perfume, beleza? Então, terminamos aqui até essa parte. Porém, eu também preciso falar que quantas chances, né, o usuário tem. Se o usuário tem, por exemplo, 3 chances, e aí eu incremento esse código aqui um pouquinho mais. Porque desse modo que ficou o nosso jogo aqui, o cara pode digitar o abecedário inteiro aqui, né, para descobrir qual que é a letra. Se ele tiver paciência para isso, né? Então aqui, ó, eu vou checar no começo do meu laço aqui, chances menor que 0, print, você perdeu. Perdeu. 2 pontos, break. Acabou o meu laço, certo? Então aqui eu estou checando. Se as chances for menor que 0, print, você perdeu. Porém, eu preciso em algum momento tirar. Por exemplo, aqui a chance vale 3. Ele começa com 3 chances. Então eu preciso subtrair a cada volta desse laço dessas chances aqui. Então eu vou vir aqui no final do meu laço e vou falar. Aliás, eu só vou subtrair se o cara não tiver acertado a palavra. Eu não vou mexer para trás no código para não complicar muito. Eu vou criar de novo aqui if letra em secreto. Aliás, if letra not in, né? No caso, eu não quero que... Eu só quero que isso aqui aconteça se o cara tiver errado. Então, if letra not in secreto, chances menos igual a 1, certo? Isso aqui é a mesma coisa de eu falar assim, chances igual a chances menos 1, certo? A mesma coisa. A gente já falou disso em aulas anteriores, mas só para você entender. Vamos ver se ficou lógico isso aqui. Vamos executar isso aqui. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui ao vivo, certo? E eu já vi algum erro aqui. O que foi isso? Não sei. Vou apagar isso aqui. Vamos executar isso daqui. Digite uma letra P, certo? Eu preciso também falar pro usuário quantas chances ele tem, né? Print. Você ainda tem. Vou usar f-strings aqui. F. Você ainda tem chances. Chances. Ponto. Beleza. Só que aqui, senão isso aqui vai exibir 2 vezes. Vou ter que checar de novo aqui, só para me exibir no final do jogo aqui. Não, deixa assim, não tem problema não. E aqui no final, vou dar um print para pular uma linha. Então, vamos executar isso daqui. Stop and rerun. Digite uma letra. P, certo? Então, aqui você ainda tem 3 chances. Eu acho que já... eu acertei a letra, tá certo. Então, vou digitar a letra errada. Você ainda tem 2 chances, mais uma errada. Você ainda tem uma chance, mais uma errada. Você ainda tem 0 chances. E aí, eu perdi quando ele tinha -1, né? Então, vamos mudar isso aqui. Vamos colocar
menor ou igual a zero, né, no caso aqui, para ele perder. Porque menor que zero já são menos uma chance, né? Então, vamos executar. P. Aliás, acertei de primeira, né? Q, 2, 3, perdeu, certo? Então, perfeitamente funcionando. Você tem zero chances. Então, beleza. Agora, vamos testar o joguinho aqui perfeitamente. Então, run. Digita uma letra P, acertei de primeira. F, acertei de novo. M, acertei de novo. Então, vamos começar a errar. Q, tá errado. Agora eu só tenho mais uma chance. Então, E, R, o U no caso aqui, né? E aí eu ganhei bonitinho aqui. Então, pessoal, essa aula eu acho que já está muito longa. Eu vou diminuir aqui um pouquinho a tela para você e vou deixar... desculpa aqui. Deixa eu voltar isso aqui. Vou diminuir um pouquinho a fonte aqui para você pausar. E aí, se você quiser dar uma olhada nesse código aqui inteiro, sinta-se à vontade. Então, ó, tinha fechado aqui algumas partes do código aqui. Se você quiser dar uma olhada nele aqui, não vai caber na tela inteira aqui. Então, eu vou deixar um tempo aqui para você ver, certo? E depois desse secreto aqui temporário até aqui, para você ver esse código aqui, certo? Eu vou tentar disponibilizar esse código aí na descrição do vídeo, que aí você baixa e fica mais fácil, certo? Então é isso, pessoal. Te vejo na próxima aula. A gente vai continuar também falando sobre listas nas próximas aulas. Um abraço, pessoal!